Uma escola tem que ser forte. Quando eu era pequenininho, eram 2 prédios lá embaixo, depois a gente subiu para essa situação toda. Ela cresce junto com o Miosotis. Hoje ela está cursando Relações Internacionais na PUC-Rio. A Paula, nossa filha mais nova, continua no Miosotis. Eu estudei no Miosotis dos 2 anos de idade até os meus 17, quando eu passei para a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente se sente muito orgulhoso de fazer parte dessa história. Educandário Miosotis, porque os tempos mudaram. Olá, nós estamos iniciando o programa Os Tempos Mudaram. Na edição de hoje, nós vamos refletir sobre o lugar, a importância, a relevância das ciências humanas e sociais na educação brasileira. Se você quiser participar conosco desse programa, dando a sua contribuição, escreva programa@miosotis.com.br. Além disso, o site miosotis.com.br está sempre com matérias a respeito dos temas que temos tratado nas edições do nosso programa. Na formação escolar, na formação profissional, é imprescindível que, ao lado da capacidade de comunicação e da capacidade de cálculo, esteja presente a capacidade de análise crítica da sociedade. Um primeiro componente do currículo escolar brasileiro, nessa área de ciências humanas e sociais, que não pode ser deixado de lado, pode ser preterido por qualquer razão, é o ensino da história. Estudar história é a capacidade que se desenvolve em olhar para trás, olhar para a sociedade, para o tempo, para as culturas, para a civilização humana, em todas as suas fronteiras, em todos os seus limites, em todas as suas distinções, em busca da compreensão de quem somos nós, em busca da compreensão de como é que nós nos comportamos, por que agimos de uma determinada maneira, e por que é que nossa sociedade tem se organizado de uma determinada forma. Estudar história é percebê-la como a ciência que estuda o ser humano, estuda a ação do ser humano no tempo e no espaço, concomitante à análise de processos e eventos ocorridos no passado. Estudar história é, portanto, um passo importante na formação de um cidadão, de um profissional. Durante as aulas de história, a gente faz um exercício de cidadania, de democracia, e a gente reflete muito. Então, essa postura crítica que o aluno aprende nas aulas de história, ele vai levar para a vida dele, tendo o subsídio aí para ser um cidadão pleno. Não é possível refletirmos sobre as ciências humanas e sociais no processo de formação dos jovens sem fazermos referência à geografia. Durante um bom tempo, geografia significou apenas a análise do espaço físico, a descrição de geo, a Terra, o planeta. Mas geografia é mais do que isso. A geografia é uma das ciências humanas que tem por objetivo o estudo do espaço. É também o estudo da superfície terrestre e a distribuição espacial de fenômenos geográficos, fruto da relação recíproca entre homem e meio ambiente, ecologia. Além disso, é o conjunto de conhecimentos sobre o espaço onde se vive, para compreender e planejar a vida social. Estudar geografia é a oportunidade que jovens
estudantes têm de olhar ao seu redor o espaço físico, político, humano e social, compreendê-lo de forma mais aprofundada, de forma a planejar a presença do ser humano no seu espaço de forma consciente e responsável. A geografia, por ser uma ciência que não tem um método definido, ela acaba interagindo com o que ocorre na sociedade de um modo geral. Ou seja, ela acaba sendo a interface entre as outras disciplinas. E você usa o conhecimento geográfico para poder analisar a evolução econômica, a evolução comercial e a interação social dentro do arcabouço físico que é o nosso território. Não só o território do nosso planeta, como tudo que ocorre dentro do nosso sistema de uma visão mais holística que possa existir dentro de uma concepção mais evoluída. Por fim, ao lado de história e geografia, é imprescindível a presença da sociologia, ao lado de outras ciências humanas que lhe são muito próximas, como a antropologia e a ciência política. Estudar sociologia é, na verdade, estudar uma das ciências humanas que estuda e pesquisa a sociedade, ou seja, o comportamento humano em função do meio e dos processos que interligam os indivíduos em associações, grupos e instituições. É indispensável que na formação de nossos estudantes as ciências humanas ocupem um lugar central, de modo a conceder-lhes, ao lado da capacidade de comunicação e da capacidade de cálculo, a capacidade de crítica. A sociologia é importante no ensino médio, como, além de ser mais uma matéria para agregar conhecimentos na área humana, ela é importante porque ela desperta o pensamento crítico, a capacidade dos indivíduos, dos alunos, no caso, de pensar na sociedade de uma maneira menos natural. Antes de encerrarmos esse primeiro bloco, em que refletimos sobre a história, a geografia, a sociologia, é preciso que se diga: há muitas carreiras concorridas e famosas do ponto de vista do mercado e do retorno que eventualmente, financeiramente, podem trazer. Mas é um fato que as ciências humanas e sociais, com a sua mais abrangente forma de atuação profissional, é um espaço promissor para que jovens estudantes possam enveredar por uma carreira. Existe carreira, existe espaço profissional em história, em geografia, em ciências sociais e humanas de uma maneira geral. Por isso, mais do que simplesmente uma capacidade de análise crítica, mais do que simplesmente uma capacidade de ler e compreender a história, as ciências humanas e sociais são espaços para profissionais se desenvolverem ao longo de suas vidas. A princípio, sala de aula, né? Ser professor de história e poder repassar tudo isso que ele viveu durante as aulas de história. E, além disso, ele pode ser pesquisador, né, de alguma instituição, pode também ser empregado na parte de teatro, por exemplo, televisão, para reconstruir uma época. Então, as vestimentas, as casas, o que se comia, isso tudo também é trabalho do historiador. Algumas empresas que já estão querendo construir mesmo a sua história, né? Então, o pesquisador vai lá e vai reconstruir para fazer a história da empresa, enfim. A pessoa, o aluno que voltar-se à geografia e optar por ser um profissional na área de geografia, ele tem um leque muito grande, principalmente hoje com a valorização do meio ambiente. Então, além de ser um profissional de sala de aula, que é uma coisa muito bacana também, ele pode estar atuando na área de planejamento, ele pode estar atuando em organizações de ações e operações em áreas não governamentais. Ele pode fazer uma interface hoje entre uma atuação de um agente político, de um agente social e de um agente econômico. Ou seja, ele pode estar atuando em várias áreas